Uma boa tarde a todos. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós, meu Deus, na Tua presença, em oração. E agora abrindo, meu Pai, esse jejum este que o Senhor nos moveu a realizar, para que haja, meu Deus, uma quebra de maldições, de cadeias hereditárias. A nossa luta é geracional. Precisamos fazer o que muitas vezes os nossos antepassados não fizeram, os que vieram antes de nós não fizeram, vencer as guerras, não somente as nossas guerras, mas as guerras daqueles que vieram antes de nós, para que os próximos, os que ainda estão por vir, a próxima geração, não tenham que enfrentar os mesmos desafios, problemas, demônios. Ajuda-nos, meu Deus, a ter uma consciência viva, clara, acerca disso, e que haja um temor, que haja um despertar, que haja, meu Deus, um posicionamento, um arrependimento, um quebrantamento, a disposição, meu Deus, para agir, se colocar na brecha, reparar, confessar, fechar portas. Meu Deus, eu tenho visto o Senhor despertar a consciência de muitas pessoas, de erros, de falhas, de atitudes, de escolhas, de decisões, que foram portas abertas lá atrás, e que além, meu Deus, de estar afetando, travando, amarrando a própria vida, estão já afetando, meu Deus, a próxima geração. E eu peço, meu Deus, que essa palavra, esse jejum seja a palavra do encerramento, esse jejum de hoje, seja como um descortinar, seja como, meu Deus, escamas caindo dos olhos de cada um, que seja um divisor de águas, meu Pai, onde todos se levantarão como autoridades, como pessoas responsáveis, como pessoas diligentes, como pessoas, meu Pai, que se importam com o que realmente importa, que não são dependentes, meu Deus, da imagem, da aprovação, porque o que leva uma pessoa, meu Deus, a muitas vezes camuflar, esconder, jogar para debaixo do tapete, é exatamente isso. A necessidade de aprovação, a preocupação com o que os outros vão pensar, a maldita dependência da imagem, o medo do homem, são coisas, meu Deus, que travam, que amarram, que alteram destinos, que estraga, meu Deus, com um destino brilhante, poderoso. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada um de nós, meu Pai. Que sejamos, meu Deus, como Davi, que quando tomou consciência do quão miserável foi, do quão longe foi para encobrir um erro, cometendo outro erro, tentando, meu Deus, sair ileso de uma situação, sem consequência. Ah, Senhor, quando ele viu o miserável que ele foi, e o quanto ele havia se perdido, o quanto o seu coração havia se corrompido, nós vemos no Salmo 51, esse homem se humilhando, esse homem se quebrantando, rasgando o seu coração, pedindo uma troca de coração, tendo o seu temor restaurado. Eu peço isso, restaura o temor, meu Pai. Se tem mentes cauterizadas, se tem gente obcecada, meu Pai, se tem gente, meu Deus, que o santo se tornou comum, normal, meu Pai, se tem gente, meu Deus, que tanto insistiu no erro e agora sequer, meu Pai,
sente o seu coração pesar, doer, tamanha é a cauterização. Eu oro para que nesse dia, dentro desse jejum, meu Pai, mentes sejam libertas, meu Deus, pessoas que estão cegas, surdas, endurecidas, meu Deus, tenham a sua consciência, meu Deus, ativada pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, despertada pelo Teu Espírito, e que haja, meu Pai, aquilo que o Senhor tem anunciado, tem falado, que haja um despertar, que haja um avivamento, meu Deus, que haja uma volta para o Senhor. Nos guarda de ser como aquele povo, meu Deus, de Malaquias, que estava fazendo tudo errado, e ainda perguntando onde é que estava errando. Tudo estava errado, e tinha uma capacidade, meu Pai, de dizer onde temos errado, como temos te desonrado, como devemos nos tornar para Ti. Senhor, nos guarda disso, Senhor, nos guarda de uma mente cauterizada, de um coração endurecido, de um ouvido insensível. Não, nos dê um coração que ouve, nos dê ouvidos sensíveis à sua voz. Meu Pai, que ao menor toque do Teu Espírito, possamos estar rendidos aos Teus pés, à Sua vontade, que diante de um pequeno erro, Senhor, como Davi, quando cortou um pedacinho do manto do Saul, já sentiu seu coração pesar, e não deixou aquilo passar, e se manifestou, e reconheceu o seu erro. Jesus, que assim seja o nosso coração. Eu peço esse coração, de todo o meu coração, eu peço, meu Pai, que este seja o nosso coração, um coração que teme, um coração disposto a obedecer. Nos dê um coração segundo o seu coração, nos ajuda a nos alinharmos ao Senhor, à sua vontade. Meu Pai, nós não queremos apenas ter aqui fora boas atitudes. Quantas boas obras já foram queimadas, meu Pai. Quantas boas obras resultaram em nada. Quanto tempo já foi perdido, meu Deus, com obras mortas. Obras que até eram boas aos olhos, belas aos olhos, mas que não estavam sendo acompanhadas da intenção, da motivação certa. Não, Jesus, tem misericórdia de nós, fala conosco, toca os corações, meu Deus, troca se for preciso, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, que esse jejum seja um divisor de águas, que as direções que o Senhor tem para nós, ainda nesse dia, logo mais o encerramento do jejum com a bispa, sejam palavras, meu Pai, que possam penetrar, até causar essa divisão de alma e espírito, palavras que possam, meu Deus, trazer uma clareza, meu Pai, que possa ajudar cada um a discernir suas reais motivações, intenções. Faz a Tua obra, Senhor, assuma esse culto, esse trabalho, conduza, abençoa-nos, meu Pai, nesse dia. É o que eu peço, eu coloco tudo nas Tuas mãos, eu peço perdão pelos erros, pelas falhas, pelos pecados, meu Deus, por cada negligência, imaturidade, precipitação, meu Deus, por cada palavra, cada escolha, meu Pai, feita com base em sentimento, vontade, desejo, impulso. Senhor, nos perdoa, que a Tua misericórdia nos cubra, que o Teu sangue nos purifique, e que não haja, meu Pai, nenhum impedimento para o Teu agir, o fluir do Teu Espírito Santo aqui. Seja conosco, entrego tudo nas Tuas mãos e tomo posse de um trabalho definidor, transformador, em nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega o Espírito, que Espírito é esse? Sente-se por um instante, por gentileza. Vamos abrir aqui
Em 2 Samuel 21, versículo 1. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Eu já destaco aqui a demora. Levou 3 anos para Davi consultar o Senhor o porquê dessa praga, dessa fome, que não cessava, embora houvessem orações. Orações estavam sendo feitas, mas Deus não podia responder. Havia algo impedindo que essas orações fossem atendidas, respondidas. E quando ele consultou, porque aquilo chegou ao ponto que ele estranhou. A gente pode olhar um texto como esse, e falar: puxa, mas levou 3 anos para detectar, para perceber que tinha algo errado, tinha algo que precisava vir à tona, ser revelado, ser exposto, ser reparado. 3 anos. A gente olha, a gente muitas vezes fica admirado com essa demora para entender, mas recentemente nós ouvimos ainda que os discípulos estavam com Jesus, o tempo todo com Jesus, e o Senhor, muitas vezes, admirou-se da incredulidade, da lentidão, Ainda não entendem até quando estarei convosco? A gente tem essa tendência, de olhar muitas vezes para fora, identificar o atraso, a dureza, a cegueira de muitas pessoas, mas será que o mesmo muitas vezes não está acontecendo conosco? Será que na nossa vida não tem coisas travadas, amarradas, áreas da nossa vida que estão estéreis, porque uma atitude, porque uma decisão não foi tomada, algo que precisa ser entregue ainda não foi, uma confissão não foi feita, uma barreira não foi quebrada, uma injustiça não foi reparada. Então, não olhemos para o Davi com esse olhar, muitas vezes julgador, crítico, porque o mesmo acontece. Não são poucas as pessoas que perdem anos da vida tentando seguir em frente, sem lidar com situações do passado, sem reparar situações. E o resultado disso é perda de tempo. Porque há um esforço por um lado, há uma dedicação por um lado, mas a pessoa não vai na causa, não vai na raiz do problema, e a palavra nos ensina o tempo todo sobre isso. Se há uma maldição, há uma causa, não trate o sintoma. Já aprendemos que o sentimento não é a causa, é o sintoma. Quando uma pessoa está amargurada, ressentida, ofendida, dominada por um sentimento miserável, depressiva, ansiosa, precisa ser feito perguntas. Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu estou sentindo isso? Por que isso está me dominando? Isso logo vai levá-lo à sua mente. Porque o que você sente tem a ver com o que você pensa. Então você deve fazer outra pergunta. Por que eu penso da maneira que eu penso? Por que eu estou pensando isso? E você vai chegar, possivelmente, em crenças erradas, crenças negativas. Vai descobrir que aquilo é resultado, de uma influência, de uma
transferência de padrão, de mentalidade. E é por isso que o Senhor fala sobre renovação mental, metanoia, porque se isso não acontecer, nós podemos passar dentro da igreja, ouvindo a palavra, uma vida com a mesma visão, o mesmo padrão, as mesmas atitudes, repetindo histórias similares aos dos nossos pais, muitas vezes, né, rejeitando aquele padrão, aquele sistema, e cegamente, às vezes inconscientemente, ou cegamente, repetindo aquilo. Quantos que já confessaram isso? Quanto mais eu fugia daquilo, mais eu me via tendo o mesmo comportamento. Eu não queria ser como os meus pais, mas lá estava eu, repetindo história, tendo as mesmas atitudes, lidando da mesma forma. Por quê? Porque nunca parou para realmente investir numa mudança de mentalidade, numa mudança interna, que não acontece do nada, né? Nós já aprendemos que a justificação, ela acontece quando cremos. Se eu creio em Jesus, eu sou feito justiça de Deus. Mas a santificação demanda esforço, disciplina, determinação. Então, se eu creio em Jesus, eu sou feito nova criatura, eu sou feito justiça de Deus. Mas agora é um processo de santificação que vai exigir perseverança, né? Esforço. Porque a graça, ela é de graça, mas não é barata. Então, quando Davi consultou, Deus deu a ele. O motivo, por quê? Porque sempre há um motivo, sempre há um porquê. Por isso que nós temos que fazer essas perguntas. Por quê? Por que isso acontece na minha vida? Por que tal área da minha vida não vai? Por que eu estou, né, repetindo histórias? Por que eu penso da maneira que eu penso? Busque na raiz do problema. Busque ir na causa. A fome veio por causa de Saul e sua família sanguinária por terem matado os gibeonitas. Nós conhecemos a história. Josué não buscou, né, discernimento ali, fez um acordo com os gibeonitas, e isso aqui é para mostrar o quanto Deus leva a sério, né, alianças, compromissos que são assumidos. O tempo passou, o que Saul tinha que fazer ele não fez, os amalequitas ele não destruiu totalmente como Deus havia, né, direcionado, mas os gibeonitas ele tentou aniquilar. Mas lá atrás, foi uma aliança que não deveria ter sido feita? Foi, mas foi feita. Então, o Senhor nos ensina a honrar alianças. Porque toda vez que um princípio é quebrado, isso vai ter consequências. Se um princípio é quebrado, o princípio também vai quebrar você. O rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel, e a Bíblia fala em Provérbios que adianta ter zelo sem conhecimento, né? Zelo pela coisa errada. Você vê que Saulo, né? o Paulo, o antigo Saulo, ele era zeloso também. Ele acreditava que estava a serviço de Deus, perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Então havia um zelo, uma dedicação, uma entrega para a coisa errada. Era um zelo sem conhecimento, né? A pessoa estava obcecada, acreditando que estava fazendo a coisa certa, mas estava totalmente, né, contrário a Deus, ao certo, à verdade. Então, assim, o Saul também estava.
em seu zelo, um zelo sem conhecimento, havia tentado exterminar os gibeonitas. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Vamos repetir? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Então, como posso reparar o que foi feito? E o que foi feito, gente? Quem cometeu injustiça? Então, nós temos que entender isso. Nós ouvimos isso no domingo. Nós ouvimos que a nossa guerra é uma guerra geracional. Nossas guerras são geracionais e precisamos fazer o que os nossos antepassados não fizeram. Alguém tem que se levantar através da fé, de escolhas, de um posicionamento diferente, com um estilo de vida diferente e decidir que dali aquele mal não vai passar. Então, o que os nossos pais não venceram, hoje nós enfrentamos. As guerras que eles não venceram, hoje nós travamos. As guerras, as lutas contra os demônios que você enfrenta, hoje, se não forem vencidas, amanhã seus filhos, seus descendentes, quem está debaixo da sua liderança, vai ter que enfrentar. Então, nós podemos acumular bênçãos e promessas para as próximas gerações, através da nossa obediência, ou podemos acumular maldições, deixar um legado de maldições pela nossa desobediência, insistência no erro. Quando nós lemos sobre Ezequias, o estrago que ele fez, que ele causou, com o seu egoísmo, com a sua negligência, não se importando com as próximas gerações. Ele fez muita coisa boa para a nação de Israel, mas falhou como pai, foi indiferente com as próximas gerações. Quando ouviu o que poderia acontecer com as próximas gerações, a resposta dele foi: boa essa palavra, porque entendeu que todas aquelas consequências de suas escolhas erradas iriam afetar os seus descendentes, não a ele. Quer dizer, se eu vou viver em paz, se comigo nada vai acontecer, então está tudo certo. Então se revelou um dos homens mais egoístas da Bíblia. E aí nós vemos o Manassés, seu filho, desconstruindo tudo que ele construiu. Meio que numa revolta, no desejo de se vingar do seu pai, por ter se sentido rejeitado, desprezado. Nós vemos que aquilo tinha uma raiz forte de amargura. Porque já que meu pai não me deu valor, então eu vou destruir tudo que ele fez. E foi um dos reis mais terríveis, mais perversos da Bíblia, que pagou um preço caro, foi levado para uma masmorra com gancho no nariz, e depois de ter se humilhado muito, diz a Bíblia, que é o que nos dá esperança, ele foi longe demais. Ele foi muito longe, e esse é um ponto que faz muitas pessoas se entregarem, desistirem. Eu já fui longe demais, eu já errei demais, eu já fiz muitas bobagens. Às vezes parece impossível fazer o caminho de volta. E não quer dizer que não vai ser desafiador, que não vai ser difícil, mas enquanto a vida é esperança, e uma vez que uma pessoa se coloca à disposição de Deus para fazer a coisa certa, uma vez que a pessoa decide agradar a Deus, fazendo o que é certo, por mais difícil que seja, ela vai ter a graça, ela vai ter o favor necessário para isso. Não vai ser fácil, As consequências das nossas escolhas, elas chegam, a fatura sempre chega. Mas
Qual o melhor caminho? Reparar, recomeçar, fazer direito, plantar uma nova semente? Ou continuar somando a todas as escolhas erradas a mesma semeadura, a mesma semente? Eu sou um caso perdido. Eu já errei demais. Eu já fiz muita bobagem. Eu já fui longe demais. Eu prejudiquei pessoas, eu lesei pessoas, eu enganei pessoas, eu traí pessoas, eu afetei pessoas, e agora? Eu estou vivo, você está vivo. Seu coração está batendo, você está ouvindo uma palavra. Mas é difícil. Mas você tem graça. Começa imediatamente a trilhar esse caminho. Peça ajuda, peça graça e faça como Davi. Davi decidiu que ia reparar. E ele teve que tomar decisões realmente muito difíceis. Muito difíceis. Sangue teve que ser derramado. Mas nós temos que chegar nesse ponto. O que é que eu tenho que fazer? Porque, por exemplo, confessar coisas. Quantas pessoas que escondem por muito tempo, porque comprar a verdade, a própria Bíblia fala, compre a verdade tem um preço. O preço do constrangimento, o preço da vergonha, o preço de ser exposto. Então tem gente que prefere continuar com a vida travada, amarrada, do que chegar, eu não digo sair por aí espalhando para qualquer um, né? Não, mas colocar diante de Deus e de lideranças sérias que vão ajudá-lo, quebrar, né, o efeito dessas escolhas, dessas maldições que foram contraídas por escolhas erradas. Mas o preço é o constrangimento, é a vergonha, é o julgamento, porque sempre tem os legalistas, sempre vai ter os hipócritas, os santarrões, né, que com ele não acontece nada. Né? Comigo isso não acontece. Está sempre pronto para apontar o dedo, né, para condenar, para censurar, como se ele não tivesse também, né, as suas questões, as suas misérias para serem sentidas, tratadas, confessadas. Se tem um povo que o Senhor não suportava, Jesus não suportava, eram os hipócritas, os religiosos hipócritas, que agiam como se fossem perfeitos e irrepreensíveis, que vendiam uma imagem de piedade, de sinceridade, de verdade, mas na íntegra não era nada daquilo. Isso ficou bem evidente naquela passagem da mulher pega no adultério. Quando ele disse, atira, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos soltaram as pedras. Ninguém atirou. Porque não tinha um ali que pudesse dizer, estou limpo. Não fiz nada de errado. Fui irrepreensível a vida toda. Não. Foi por isso que Jesus veio. Não havia um justo sequer. Então, nós lemos no domingo que se alguém afirma que não tem pecado, está declarando que Deus é mentiroso. Se alguém afirma que não tem pecado, está dizendo em outras palavras, Deus é mentiroso. Não, bispo, mas todo mundo é pecador, mas não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo, todo mundo é pecador. Mas eu entendo da seguinte forma, aquela pessoa que às vezes não quer admitir, não quer lidar, né? Quer continuar mascarando, quer continuar escondendo, né? Às vezes a vida dela está dizendo que tem algo errado, e ela está lá, na sua hipocrisia, batendo o pé, e muitas vezes dizendo, eu não sei porquê, não sei o que acontece comigo, eu não sei. Quantas vezes você conversa com uma pessoa, e ela tem ali a oportunidade de ser sincera, falar a verdade, colocar para fora, e ela fala algumas coisas, aí passa um tempo, você descobre que tem mais. Então, quantas pessoas que dessa forma vão esticando ciclos de derrota, de vergonha, de esterilidade.
Porque ela não foi na raiz, ela não lidou, ela não tratou, ela não foi sincera, ela não foi verdadeira. Ela manteve coisas escondidas. E tudo que nós escondemos tem poder sobre nós. Quem esconde seus pecados não prospera. Nunca prospera. Mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Alguém ainda disse que pulava esse texto, pulava esse versículo, que quando lia, quando ouvia, entrava em pânico, porque sabia do que estava fazendo de errado. Né? Parece loucura, mas a pessoa, ela foge, né? E isso é muito mais comum do que a gente imagina. A pessoa ignorar textos que a confrontam, pegar para a vida somente aquilo que soa agradável. Muitos criam um próprio Deus, dizem que Deus falou comigo, e interessante que Deus só fala coisas favoráveis, né? Nunca confronta, fala com a pessoa acerca de outros, mas nunca fala acerca dela. Então, quantas pessoas que estão com a vida travada, com situações travadas, porque ao invés de lidar, ao invés de expor, ao invés de comprar a verdade, estão de alguma forma tentando ocultar. Davi levou 3 anos para ir a Deus e perguntar o que está acontecendo. E então agir, ir na causa e resolver. Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Aqui nós vemos esse princípio, né? O que nós fazemos, as nossas escolhas, sempre vão afetar a nossa vida e as próximas gerações. Então observe que agora descendentes de Saul estavam pagando, iriam pagar com a vida por uma injustiça que ele cometeu. Ele já estava morto, mas a fatura chegou. Mefibosete, por sua vez, foi poupado, porque Jonatas foi leal a Davi, tinha uma aliança com Davi, né? Ele foi fiel, ele foi leal a Davi, e Davi, ele sabia que precisava honrar também essa aliança, esse compromisso. Então observe que Deus sabe separar as coisas, né? O descendente de Saul, que fez, né, escolhas, não foi 100% correto, porque manteve-se ao lado de Saul, continuou saindo em batalhas com Saul, né? Foi favorável a Davi, mas manteve-se com Saul por fim. No dia que Saul morreu, caiu, Jonatas também caiu. Nós já falamos sobre isso. Nós temos que ter essa capacidade de sair do meio, de romper. Com quem nós nos relacionamos pode determinar o nosso futuro, o nosso destino, né? Você vê que Jonatas teve ali uma sabedoria, uma inteligência para se posicionar de forma favorável a Davi, reconheceu que Deus estava com Davi, defendeu Davi, foi leal a Davi, mas manteve-se ao lado do seu pai. Não saiu de perto dele, daquele meio.
E muitas vezes a direção é essa: sai da tua terra, sai desse meio, sai desse lugar. Muitas vezes a gente encontra isso na palavra: sai desse meio, porque senão você vai sofrer as consequências. Ló teve que sair imediatamente, porque senão seria destruído, juntamente com todos em Sodoma e Gomorra. Então, leve isso a sério, né? Porque o Jonatas não precisava ter também esse fim, ter morrido em batalha juntamente com seu pai, mas algo ainda o prendia ali e o manteve ao lado de Saul, que já estava completamente perdido. Mas ele fez boas escolhas, e essas escolhas repercutiram, abençoaram, acumularam bênção para o seu filho Mefibosete. Mas as escolhas terríveis, o Saul sentenciou à morte 7 dos seus descendentes. 8. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os dois filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul, com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. Saul já estava morto, mas o que ele fez em vida repercutiu. As portas que ele abriu afetou seus descendentes, afetou seus filhos. Aí nós vemos algo muito interessante também aqui, ó. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Então Rispa, ela manteve-se ali enquanto aqueles corpos estavam pendurados. Ela honrou aqueles mortos, né, seus filhos, e isso despertou Davi a fazer algo completo, digamos assim. Ele foi lá, ele entregou os 7 filhos de Saul para reparar aquela injustiça, mas a situação não estava concluída, faltava algo. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabe-Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Então, os ossos de Jonatas, de Saul e dos 7 filhos. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo que o rei tinha ordenado. Diga comigo assim: depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Então havia orações, havia clamores, que só puderam ser respondidos depois dessa reparação, né? E não apenas da execução desses filhos, né? A atitude de Rispa despertou, moveu Davi a ir até o fim, a realmente encerrar aquele ciclo, porque muitas vezes é assim: você pensa que já lidou, já fez, já reparou, mas muitas vezes Deus usa de situações, de pessoas, de histórias, para mostrar para você: não, você mais se convenceu acerca de algo do que realmente lidou com aquilo. Quem está compreendendo? Eu vejo que Deus meio que desenhou aqui para Davi, através de Rispa, que a coisa não estava completa. Faltava enterrar. Está entendendo? É como quando uma pessoa enterra um sentimento vivo. Diz que perdoou, mas não perdoou.
não há nenhuma prova concreta daquele perdão, né? Diz que confessou, mas talvez omitiu uma parte. Ontem ainda vivi isso. Às vezes a pessoa vem e conta, mas deixa lá algo que é ainda mais constrangedor. Ela está se enganando. Ela não foi até o fim. Ela encerrou aquele ciclo. Ela ainda está mantendo uma porta aberta. Ela ainda está dando uma legalidade. O diabo ainda vai usar aquilo para acusá-la, para condená-la. Você falou, mas não falou tudo. Você expôs, mas omitiu tal coisa. Está compreendendo isso ou não? O diabo, como nós falamos ainda no domingo, ele é assim, especialista. Ele é legalista por excelência, o mais cruel advogado de acusação. Se você deixar algo, ele vai pegar aquilo, para fazer igualzinho fez com Jó. Né? Ele não tinha do que acusar Jó, ele inventou uma coisa. Né? Jó era justo, íntegro, temente a Deus, evitava fazer o mal, mas ele conseguiu um argumento ainda para acusar. Ele só é fiel, só é temente ao Senhor por conta de tudo que o Senhor faz por ele. Quer dizer, é uma fé, é um amor por conveniência. Então, observe que ele arruma argumentos. Ele é um excelente advogado de acusação, que está ali sempre pleiteando os seus direitos diante de Deus. Então, nós temos que comprar a verdade, e ela tem um preço, não abrir mão dela, tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. E ainda a bispa falava que discernimento, a principal característica, o que você vai ver na vida de uma pessoa com discernimento é quando ela se antecipa. Ela se antecipa. Ela sai na frente. Discernimento é isso, ela vê onde aquilo vai dar e ela se antecipa. Ela não espera acontecer. Nós temos que pedir isso a Deus, Senhor, nos dê discernimento. Né? Para não sermos pessoas reativas, que quando a coisa acontece, lida. Quando a coisa estoura, aí vai lidar e vai reparar muitas vezes. Mas nisso já um rombo aconteceu, um estrago aconteceu. Então o discernimento leva você a se antecipar. Você se posicionar. Aonde existe a ilegalidade humana, coexiste a legalidade demoníaca. O diabo, ele não pode entrar sem uma permissão. Ele não pode fazer o que ele veio para fazer sem uma permissão. Ele precisa de uma permissão. Então, aonde tem uma ilegalidade humana, aonde você foi negligente, aonde você não fez o que tinha que fazer, ou fez o que não deveria fazer, uma porta foi aberta. Então, você precisa mergulhar fundo dentro de você, porque talvez você foi negligente com pessoas, com a sua família, você foi negligente no seu trabalho, você abriu portas que estão não só afetando a sua vida, mas afetando pessoas ao redor. Nós temos visto pessoas se levantando e reparando situações, porque entenderam que ainda que de forma indireta, indiretamente, através do que pensou, do que sentiu, do que desejou, porque tem gente que teme feitiçaria, né? Obra de macumbaria. Mas não se dá conta que só de você invejar alguém, desejar o mal de alguém, desejar que algo dê errado na vida de alguém, tem feitiçaria mais forte que isso? Sentimentos tem? Pensamentos tem? Então eu não preciso ir lá fazer um trabalho. Só o fato de eu estar alimentando ali um sentimento contra alguém, eu já estou dando uma legalidade. Desejando que algo dê errado na vida daquela pessoa,
uma porta foi aberta, um demônio vai ter, né, legalidade, se aquela pessoa também, né, der brechas, o mal vai ter poder sobre ela. Então, quantas pessoas, eu lembro de um caso, que a bispa já contou em altar, da moça só de olhar, ela tinha perdido a mãe só de olhar para uma filha, às vezes passeando, andando junto com a mãe, e ela desejar a morte daquela mãe, que aquela filha perdesse a sua mãe, porque ela perdeu, eu não tenho mãe, né? Minha mãe foi tirada de mim, então era uma amargura, era uma inveja, era um ódio, que, meu Deus do céu, isso é mais forte do que um trabalho de feitiçaria feito por um terceiro. Nem precisa terceirizar. Só a pessoa ali desejando a morte, a queda, isso já vai afetar. Então, quantas pessoas que já abriram portas como essa, que viram, né, na vida de outras pessoas, o que estava regendo a sua vida. Viram outras pessoas serem tomadas, serem influenciadas por aquilo que estava regendo a sua vida. De alguma forma tendo poder sobre a sua vida. E se essas pessoas estavam sob a sua liderança, ou eram da sua convivência, você transferiu esse espírito. E agora, você precisa ter essa consciência viva do mundo espiritual para se colocar na brecha, para reparar, para consertar isso. Ah, bispo, mas isso é difícil, é constrangedor. Não foi fácil para Davi. Não foi fácil. Ou você acha que foi fácil para Davi, que havia poupado Saul 2 vezes, porque ele teve Saul 2 vezes nas suas mãos, e não tocou nele, por temor a Deus. E agora tem que lidar com isso. Matar 7 dos seus filhos. Foi uma decisão, foi uma atitude realmente radical. Difícil, mas necessária. Então houve derramamento de sangue. Então, muitas vezes você tem que realmente ter cortes aí na carne para reparar situações que você causou, fechar portas que você abriu. E grave aqui esse exemplo de Rispa, que eu vejo que foi Deus usando ela para mostrar que a obra ainda não estava concluída, né? Ainda faltava enterrar os ossos, não era só matar, tinha que enterrar os ossos de Saul, de Jonatas e dos 7 filhos. Encerrar de vez. Encerrar. Então, às vezes, você teve uma boa atitude, você ligou, mas talvez você não abençoou aquela pessoa, não orou com ela, não deu uma prova de verdadeiro arrependimento. Sabe quando a pessoa faz mais para se convencer do que realmente, sinceramente, algo? Não se convença. Eu lembro de um caso que a pessoa dizia, afirmava, não tem nada, não, é passado, não tem nada, tal, mas você já, né, confrontou essa pessoa que te fez mal, que te prejudicou, você já ligou para ela, né, dizendo que você a perdoa, confrontando ela e dando ela a oportunidade também de reconhecer o erro. Olha, você me fez mal, você me causou dores, tal, mas eu conheci a Jesus, eu conheci a palavra, eu fui curado e eu estou ligando para te perdoar, não é para te condenar, não é para te acusar, mas sim para dizer que você me prejudicou, mas eu te perdoo e te abençoo. Não, nunca fiz, então faça agora. E a pessoa entrou quase que em colapso. Porque eu não tenho nada no coração, tal, mas não suportava ouvir. Imaginar falando com a pessoa desequilibrou ela. Ou seja, havia sido enterrado vivo. Não lidou. Todas as pessoas que sofreram abuso receberam essa direção. Você tem que ligar, você tem que confrontar, você tem que dizer para aquela pessoa que ela te fez mal, porque se ela for sábia, né? Porque tem gente que
diante de uma situação dessa, nega, né, continua ali sustentando a sua versão da história, ela está tendo oportunidade também de se livrar, arrancar um peso, mas ela prefere continuar mantendo a imagem, negando a verdade, com medo do que vão falar, do que vão pensar. Nós já tivemos esses casos de pessoas que, quando aquilo veio à tona, trouxe uma libertação, mas outros optaram em continuar se escondendo e contando a sua história, a sua versão da história, como se aquilo não tivesse acontecido. Resumindo, continuem escravos, porque o portal foi aberto. Quando você confronta, você dá oportunidade para aquela pessoa ser livre também. Não é acusação. É igual a palavra não nos confronta. Deus não confronta o nosso pecado? Sim ou não? E é porque Ele quer que você se sinta condenado, perdido, sem salvação? Então, todas as vezes que Deus nos confronta, Ele não está contra nós, Ele está ao nosso favor. Não receba a palavra por condenação. Não receba a palavra dessa forma. Como se Deus estivesse rejeitando você. Isso tem a ver com você e não com Deus. Quem recebe dessa forma a palavra, o confronto, não é Deus que está rejeitando, é uma rejeição que está lá dentro. É uma ferida que está aberta lá dentro. E que ela não se curou, não tratou, então ela recebe mal. Se alguém diverge, se alguém se opõe, ela já se ofende, ela já se arma. Ela interpreta da pior maneira, está contra mim, estão me julgando. Quantas pessoas que eu já tive essa situação, esse desprazer, né, de ao falar com uma pessoa, de confrontar uma pessoa, ela já entender que eu estava tomando partido de outra, e até de forma desrespeitosa, se levantar, o problema sou eu, né? Então eu sou o problema mesmo, aquela atitude imatura, infantil, né? Como se todos estivessem contra ela, como se houvesse parcialidade. Muitas vezes não. Se algo está sendo posto ali, está sendo pontuado e realmente está errado, então você vai, obviamente, concordar com aquilo que está sendo apresentado. Mas quando a pessoa tem uma amargura, um sentimento de rejeição, você pode, assim, deixar de ser, de estar do lado dela, se ela pensa assim, para se tornar o seu inimigo. Se você diverge, você vira inimigo. Se você contraria, você se torna um inimigo. Quando, na verdade, você está ali fazendo o que é certo. Então, essa é uma palavra que vem para chamar a nossa atenção. Esse jejum de hoje tem como propósito a quebra de cadeias hereditárias. A derrota, né, de demônios, maldições que vêm se estendendo. E alguém tem que se levantar, alguém tem que assumir responsabilidade. Alguém tem que fazer, talvez, não foi feito antes, pelos que vieram antes. A bispa sempre fala, se você não muda por você, mude pelos seus filhos. Mude pelos seus filhos. Talvez tem coisas que você viu afetarem a sua vida, e já estão afetando os seus filhos. Então se levante, enfrente, lide, conserte, vá até o fim. Não faça pelas metades, vá até o fim, faça tudo que tem que ser feito. Guarde esse texto, a verdade tem um preço, compre a verdade. Muitas vezes é constrangedor, é vergonhoso. Mas todas as pessoas, é uma boca só, todas as pessoas que quando confessaram, pararam de fugir, pararam de esconder, todas disseram a mesma coisa. Eu me sinto livre, agora eu tenho paz. Muitos não dormiam, viviam um inferno internamente, uma acusação, uma culpa, uma inquietação, um medo de ser pego. Esse tem sido
né, o principal motivo de muitos estenderem perdas, tormentos, o medo de ser descoberto, o medo de ser pego. Mas vamos lembrar que quando o egípcio foi descoberto, o assassinato de Moisés foi descoberto, aquilo foi uma bênção na vida dele. Aquilo pôde colocá-lo no caminho do seu destino. Né? Ali Deus começou a trabalhar. Então, ser descoberto é uma bênção. Não veja vantagem em manter coisas escondidas, porque isso é um atraso para a sua vida. Como nós ouvimos no domingo, Deus está nos chamando para reparar, restaurar as antigas ruínas, pavimentar a estrada que as outras gerações vão pisar. Você é responsável pela próxima geração. É tempo de restaurarmos as antigas ruínas. Para finalizar, aqui, Isaías 58:12. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Isaías 62:10. Passem pelas portas. Preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. Nós temos que fechar as portas que foram abertas, passar pelas portas que foram abertas. Talvez você foi, né, uma porta por onde o mal entrou, na sua casa, na sua família, você deu legalidades, e agora precisa se colocar nessa brecha, fechar essa porta, preparar o caminho para a próxima geração, vencer o que talvez seus pais não venceram, mas que os seus filhos, seus descendentes não terão que enfrentar. Amém? Fique em pé, por gentileza. É dia de nós tratarmos causas hereditárias. É dia de nós destruirmos cadeias demoníacas. As portas que abrimos, seja de bênção ou de maldição, irão afetar, já estão afetando nossos descendentes. Não seja egoísta. Tome a decisão que você vai deixar um legado de bênção e não de maldição. Que o que você tiver que fazer, o constrangimento que tiver que passar, a vergonha que tiver que passar, o que tiver que confessar, tem coisas difíceis. Tem coisas que são bem difíceis de enfrentar, de lidar. Tem coisas que particularmente eu ouvi, e ao me colocar no lugar eu vejo a coragem, a humildade da pessoa chegar e falar. Você vê a vergonha, o constrangimento, mas hoje essa pessoa pode dizer ao mundo espiritual. Pode dizer ao diabo que talvez ainda martelava lá. Olha o que você fez. Você fez isso. Lembra disso? Que o diabo, ele vai sempre fazer questão de manter viva algumas memórias. Mas quando você já expôs, aquilo não tem mais peso, poder sobre você. Tem enquanto você não lida. Então, Deus está nos chamando para fazer uma risca no chão, para passar pelas portas, para fechar as portas, para remover as pedras, para derrotar essas forças demoníacas, que talvez já devastaram com muitos da sua família, dos seus familiares, que se você não se levantar,
com uma autoridade, com sinceridade, com verdade, disposto a fazer o que é preciso, vai se estendendo. Vai se estendendo. Nós mostramos aqui, no domingo, né, a diferença daquelas duas famílias. Qual a diferença entre Max Jukes e Jonathan Edwards? As escolhas. Enquanto uns descendentes foram terríveis, foram peso, não construiu nada de bom, só deu prejuízo. Os descendentes de outro foram abençoados, pessoas diferenciadas, pessoas que ocuparam lugar de destaque, de influência, construíram uma história. Então, em nome de Jesus, se levante agora. Nós abrimos esse jejum, e é o momento de você dizer: Senhor, eu estou me posicionando, eu não aceito mais nenhum tipo de demônio, nenhuma casta de demônios tendo poder sobre a minha vida, minha casa, minha família. Se eu abrir portas, Senhor, eu estou me colocando na brecha agora. Talvez você abriu portas, abriu uma porta de mentira, de engano, de imoralidade, de fofoca, de adultério, de traição, de roubo. E é hora de você ser bem específico: eu estou me colocando nessa brecha, eu estou fechando essa porta. Porque a vergonha não é você ter feito. O vergonhoso é você continuar nesse padrão, nesse comportamento. Não aceite mais acusação, e diga: chega. Eu menti, eu enganei, eu traí, eu roubei, eu fiz coisas absurdas. Eu fui hipócrita, eu fui legalista, eu fui julgador, eu fui um crítico, eu fui um questionador, eu falei mal de pessoas, eu menti acerca de pessoas. Eu fui ingrato, eu fui injusto, eu prejudiquei pessoas. Mas hoje, como Manassés, que quando foi restaurado, perdoado, passou a vida dele reparando as bobagens, as loucuras que ele fez. Primeiro ele passou a vida dele desconstruindo o que o pai fez de bom. Depois ele passou a vida restaurando, consertando. E a decisão que você tem que tomar agora: eu vou reparar. Eu não vou mais fingir que está tudo certo. Eu não vou mais esticar essa situação. Eu quero o fim dessa miséria, o fim dessa desgraça na minha vida, no meu casamento. Eu quero um basta, eu estou dando um basta hoje. E eu sei que não foi do dia para a noite que eu causei tanto estrago. Também não vai ser do dia para a noite que eu vou restaurar tudo isso. Mas eu começo agora. E Deus vai ser comigo, Deus vai me dar graça, Deus vai me ajudar. E se você foi uma fonte contaminada, você pode se tornar uma fonte de bênçãos. Lembra da samaritana? Uma mulher que vivia no pecado, de uma vida ilícita. Uma vida ilícita de prostituição, de adultério. O que esperar? O que podia se esperar daquela mulher? Quando ela teve um encontro com Jesus, ela se tornou uma fonte de vida. Ela jorrou vida, salvação.
Você pode ser como a mulher samaritana. Talvez você já foi uma fonte contaminada, de quem não se esperava nada, e agora você pode se tornar uma fonte de salvação. Já falamos que a samaritana, o avivamento, ela foi a porta, olha só, ela foi a porta de um grande avivamento naquela cidade. Ela foi a porta de um grande avivamento. E Deus tem falado sobre isso. É momento de pessoas se levantarem com temor reverencial, com uma seriedade, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Se levantar com temor que vai constranger, com uma seriedade que vai constranger, com atitudes íntegras, nobres, corajosas, que vão constranger outras pessoas. Ao ouvirem a sua atitude, outros se despertarão, outros vão se voltar para o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro nesse momento, pedindo exatamente isso, meu Pai. O Senhor tem falado de um grande avivamento. Desperta, meu Pai, os corações, as mentes, a consciência de cada um, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que é um tempo de quebrantamento, é um tempo, meu Deus, de arrependimento, é um tempo, Senhor, de humilhação, de volta, de reparação. É um tempo, Senhor, em que o Senhor quer ver pessoas se levantando, meu Deus, como nunca se levantaram, meu Deus, e sendo, meu Pai, uma fonte de salvação, porque quando uma pessoa, meu Deus, se arrepende, muda, meu Deus, daquela pessoa, meu Pai, aonde o pecado abundou, pode superabundar a graça do Senhor. Aquela pessoa, meu Pai, que não tinha nada a oferecer, pode se tornar uma fonte de salvação. Nós vemos na palavra isso, meu Pai, nós vemos, Senhor, o Senhor pegando pessoas que foram longe como Manassés foi, mas que quando tiver a atitude certa, a decisão certa, puderam reverter, escrever uma nova história. Senhor, o importante não é como começamos, mas como terminamos. Por mais que alguém tenha errado, falhado, ela pode terminar bem. Se hoje, como está escrito, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. Se hoje essa pessoa deixar essa palavra entrar, meu Deus, e se levantar e comprar a verdade, ela pode, meu Deus, começar hoje a escrever uma nova história, entrar num novo tempo, provar da tua glória como nunca provou. Ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda, meu Pai. Eu peço ao Senhor um batismo de humildade, de honestidade, de integridade, de temor. Eu peço, meu Deus, que esse avivamento aconteça por nosso intermédio, porque o Senhor tem visto a luta desse ministério, dessa liderança, para preparar para Ti um povo especial, separado, zeloso, de boas obras. Essa é a luta desse ministério, a luta dessa liderança, preparar para Ti, Senhor, um povo especial, um povo diferenciado, formar cultura, estabelecer a cultura do céu. Senhor, nos ajuda. O mundo está carente de verdade, é tanta mentira, é tanta hipocrisia, é tanta falsidade, meu Pai, é tanto engano por aí, é tanto legalismo, Senhor, tanta religiosidade, e o Senhor não nos quer, meu Deus, nem com a cara do mundo, nem com a cara da religião. O Senhor nos quer, meu Deus, o Senhor nos quer como João Batista, pessoas que
não se pareciam com a religião, não tinha a cara da religiosidade, nem a cara do mundo, era estranho para todo mundo, mas era grande aos seus olhos. Que esse seja o alvo de cada um, ser grande aos teus olhos, buscar a aprovação do Senhor, meu Pai. Pois que importa ganhar o mundo inteiro? O que adianta convencer o mundo? O que adianta todo mundo aplaudir, meu Pai, e o Senhor nos reprovar, nos rejeitar? Que adianta aqui fora termos boas obras, meu Deus, sendo que as intenções e as motivações não são honestas, não são sinceras, não são verdadeiras? Senhor, eu peço, meu Pai, como a prata, o ouro é refinado no fogo, faz passar pelo fogo, Senhor, nossas obras, meu Deus, que as nossas obras não sejam mais como feno, palha, que a construção, meu Pai, não seja mais feita na areia, que ela não viva mais, meu Deus, uma vida de arrependimentos, que ela interrompa, meu Pai, esse espírito do atraso. Hoje, nesse jejum, que seja feita uma risca no chão, e que a partir de agora, meu Deus, ela construa sob um alicerce firme, que as obras e as intenções estejam alinhadas, em nome de Jesus, que aquilo tem que ser confessado, reparado seja, que o Senhor derrame, meu Pai, sobre ela, a graça, o favor, a coragem, a humildade que ela precisa. Faz uma grande obra, meu Deus, que ninguém saia o mesmo desse jejum, que seja um divisor de águas, e que ela passe a governar sobre coisas que ainda tinham poder sobre ela, domínio sobre ela. É ano da unção de governo. Ajuda o teu povo a governar, ajuda, meu Pai, essa pessoa a dominar sobre os seus inimigos, e os maiores inimigos são internos, estão dentro, não estão fora. Que ela domine sobre o medo, Senhor, o medo do homem, o medo da rejeição, o medo de perder algo, o medo, meu Deus, das consequências. Não, meu Deus, que ela domine e não seja mais dominada, que ela seja livre aqui hoje, que todas as cadeias do inferno sejam quebradas agora, todas as correntes sejam arrebentadas agora, todos os demônios que tiveram poder sobre ela, sobre os antepassados, e talvez já tenha se estendido para a próxima geração, o espírito da imoralidade, da pornografia, dos vícios, do roubo, da mentira, da malícia, da fofoca, em nome de Jesus, seja qual for o demônio, da doença, da enfermidade, do corpo, da alma, da depressão, da miséria, do endividamento, toda força demoníaca, toda legião do inferno, eu ordeno agora, pega o que é seu, pega essa carga de maldição, agora, e saia, em nome de Jesus, saia da vida dela agora, espírito do engano, do orgulho, do egoísmo, toda raiz de amargura, inveja, ciúmes, todo tipo de possessão agora, eu ordeno, saia da vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça e clama o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a obra das suas mãos, sobre a sua empresa. Clama o sangue de Jesus sobre tudo que te pertence agora, a sua saúde. Declare em nome de Jesus que essa herança negativa, essa maldição hereditária é quebrada hoje, em nome de Jesus. Que você não aceita essa enfermidade, essa doença que já tomou vários da sua família, tendo poder sobre você. Diga: chega, eu faço essa risca no chão, esse mal não vai ter poder sobre mim, não vai ter poder sobre os meus filhos. A promiscuidade, a imoralidade, a prostituição, o roubo, a mentira, o engano, o divórcio, a separação, nada disso vai ter poder sobre a minha vida, sobre os meus descendentes, porque eu fecho todas as portas, eu me coloco na brecha, em nome do Senhor Jesus. Eu encerro isso hoje, em nome do Senhor Jesus.
Meu Deus, leva cada um, meu Pai, à conclusão dessa grande obra, meu Pai, que ela saia daqui, Senhor, decidida a fazer o que for preciso, agir, meu Pai, aonde, com quem for preciso, meu Deus, em nome de Jesus, que ela passe pelas portas, que ela remova as pedras, que ela feche as portas que ela abriu, meu Pai, que ela repare toda injustiça, meu Deus, que ela realmente conclua, encerre, como Davi, meu Deus, que não só matou, mas enterrou. É tempo, meu Deus, de encerrarmos. O Senhor está nos levando para um novo tempo, para uma boa terra. O Senhor tem muito a fazer, mas não podemos ir adiante, meu Pai, sem, meu Deus, consertar, acertar coisas, que hoje essa pessoa tome as decisões que ela tem que tomar, feche as portas que tem que fechar para a unção fluir, e ela veja a Tua glória, viva a Tua glória como ela nunca viveu. Eu agradeço, meu Deus, por esse trabalho, porque eu sei que vai ser, já está sendo, um divisor de águas na nossa vida. Muito obrigado pelos frutos que nós colheremos, meu Pai, pelos avanços, pelas vitórias, pelas libertações, pelos destravamentos que nós vamos ter a partir desse trabalho. Eu agradeço, Senhor, muito obrigado por tudo. Seja conosco, meu Pai, durante todo esse jejum. Sustenta cada um, meu Pai, que ninguém perca esse portal. É um grande portal foi aberto. Que ninguém, meu Deus, seja tolo e desperdice oportunidades como essa, mas agarre, entre e possa arrumar para o melhor tempo da sua vida, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Eu concordo com cada oração que foi e será feita durante todo esse jejum. Eu ligo desde já na terra para ser ligada nos céus e tomo posse de frutos, de resultados poderosos para a honra e para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.